Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui, ainda não muito boa da minha voz. Na última vez em que eu postei um vídeo no YouTube, eu falei isso, que a minha voz não estava muito boa e até agora ela ainda não voltou totalmente, acredita? Mas agora eu tô na esperança de que ela vá retornar completamente, porque eu estou entrando de férias hoje, as férias escolares. Então acho que agora eu vou dar um descanso maior pra ela e aí é bem possível que agora ela volte ao seu estado natural, pelo menos assim eu espero. Faz muito tempo que eu quero vir a este canal falar sobre alguns temas, alguns assuntos que me chamam muita atenção. Dentre eles, um assunto que está bem em voga aí no momento, que é a questão do gênero neutro, e também é o tema da minha dissertação de mestrado que eu estou fazendo agora, mas ainda não encontrei a oportunidade certa. Gostaria de falar muitas coisas a respeito disso e acho que vai ser um vídeo meio longo, mas me contem aqui se vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso, né? Meu mestrado é em descrição linguística, então eu tenho estudado bastante sobre o assunto e eu gostaria de falar sobre isso porque é um tema que está muito em voga. Mas hoje... a porta. Mas hoje não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre um livro que eu estou lendo e que tem falado muito comigo e eu achei que eu deveria trazer esse compartilhamento, que eu deveria falar um pouco sobre isso aqui no YouTube, porque afinal esse é o meu espaço, né, e eu sempre gostei muito de trazer esses assuntos, de coisas que eu leio, de coisas que eu penso. Eu quero fazer mais isso, mas como vocês sabem, o tempo é um pouco corrido, então nem sempre eu consigo fazer, mas eu quero, tá? Então hoje eu vim falar sobre um livro que não está fisicamente aqui comigo, eu tô lendo ele no Kindle, então não vou ter aqui o livro para mostrar fisicamente para vocês. Eu comprei o e-book, mas é um livro que se chama Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam. A autora é Larissa Ferraro. E é um livro que tem chamado muito a minha atenção. Na verdade eu não comprei, eu ganhei de uma amiga. E é um livro que tem chamado muito a minha atenção para coisas que a gente vive, né? Sobretudo mulheres cristãs. Eu acredito que as mulheres cristãs muito provavelmente vão se identificar mais comigo nesse vídeo. Coisas que a gente ouve, coisas que a gente vive ao longo da vida e que impactam diretamente nesse assunto. Primeiro, parece estranho falar sobre sexo, né? É um tabu, parece que na sociedade, é um tabu na igreja. Você não fala muito sobre o tema, apesar de ele estar exposto aos montes, a todo momento e em todos os lugares a que a gente vai, né? Sexo, sensualidade, exposição do corpo, nudez. Tudo isso está muito presente em filmes, em séries, em outdoors, em tudo que a gente vê na sociedade, né? E aí a sensação que eu tenho, e foi isso que ela trouxe, né? E aí que eu fiquei meditando enquanto eu li o livro, é que o mundo grita sobre sexo, sobre sexualidade a todo momento, né? E a gente consome isso de maneira consciente ou não, de maneira indiscriminada, com muita recorrência, porque isso nos chega com muita facilidade, chega até nós, chega até os nossos olhos, chega até os nossos ouvidos. E por mais que, por muitas vezes, né, a gente tente se livrar, eu, por exemplo, se eu estou assistindo uma série que tem muito conteúdo sexual, ou eu paro e não assisto mais, se a série for majoritariamente isso, ou se for ali uma parte ou outra eu pulo, né, com o controle. Então, de qualquer modo, mesmo que a gente tente evitar, em algum momento chega, né, para eu pular isso, essa cena, essa situação precisou chegar até mim para que eu me deparasse com ela. Então o tempo todo parece que a gente é bombardeado com o assunto e pouco se fala sobre ele na igreja. Inclusive parece que na igreja é um tabu falar sobre sexo. E aí eu queria muito falar sobre isso nesse vídeo, né, porque eu tenho até conversado muito isso com essa amiga que me deu esse livro e pensado sobre isso e a razão pela qual a gente tornou o sexo um tabu parece que afeta, né, e não só parece, mas eu acredito que afeta diretamente nos nossos relacionamentos, inclusive enquanto marido e mulher, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque, como eu disse agora há pouco, o mundo lá fora o tempo todo parece que nos grita sexo e veja e consuma, mas a igreja não. Então parece que enquanto todos os meios pelos quais a gente não deveria aprender estão falando sobre isso, o lugar em que a gente deveria aprender, que é na igreja, que é vendo o sexo, vendo tudo isso à luz da Bíblia, parece que a igreja se cala um pouco por esse tabu. A gente sabe que, claro, em gerações passadas esse tema era muito menos falado, né? Se hoje já é um tabu falar sobre isso, imagina tempos atrás com os nossos avós,
às vezes com os nossos pais, né? Então o tema ele sempre foi pouco difundido no meio cristão, parece que não se pode falar sobre ele. E a única coisa sobre o que a gente fala dele é que não se pode fazer antes do casamento, né? Que é uma verdade bíblica. Deus separou o sexo para o casamento. Ele nos dá essa promessa de termos regozijo e alegria com o nosso cônjuge, com essa comunhão que se dá por meio do sexo, porque não é meramente uma junção física, né? Mas a gente tem uma entrega corporal que se soma a uma comunhão, a uma espiritualidade, né? A gente que é cristão sabe que tudo isso está tudo envolvido, né? Que todos esses assuntos estão intimamente ligados, entrelaçados, e que não tem como a gente separar isso. Então, eu estou fazendo o sexo, mas isso é apenas o meu corpo, o meu espírito, a minha alma não compactuam disso, não tem como a gente dissociar essas coisas. E a Bíblia, claro, vai trazer muitos desses temas dos pecados sexuais, né? Muito é falado sobre isso, a gente tem vários versículos que atestam a vontade do Senhor para o sexo dentro do casamento. Eu não vou citar todos aqui agora. Em um próximo vídeo talvez a gente possa falar mais só sobre esse assunto específico, mas o meu foco agora é fazer algumas reflexões a respeito do livro. E é isso que o livro traz, né, numa primeira instância, o fato de que enquanto a gente deveria aprender mais sobre sexo na igreja, a gente aprende com as pessoas lá fora, com o mundo, um padrão de sexo deturpado que o mundo traz. O padrão de sexo de você pode ter vários parceiros, você tem que fazer testes antes de casar para ver se essa pessoa é a que combina com você ou não. E o mundo apregou isso. E aí o que a gente tem mais dentro da igreja é a ideia de que você não pode, antes do casamento você não pode, antes do casamento é errado. E de fato, pelos padrões bíblicos, pela palavra do Senhor, não é o que Deus espera de nós. Mas eu acho que pouco se fala sobre o sexo após o casamento. E aí é isso que ela traz de uma maneira muito profunda e que mexeu muito comigo, porque algumas mulheres sofrem essa falta de verbalização, essa falta de conhecimento sobre o assunto de uma maneira tão severa no casamento, porque isso não foi trazido antes. Então a gente fala muito sobre o que não pode fazer antes do casamento, e aí depois a gente diz que depois que você casar pode, depois que você casar não é mais pecado, depois que você casar aí vai ser bom, mas ninguém explica esse processo. Então a gente fala isso de uma maneira muito breve, antes do casamento é errado, e aí depois pode. Mas é só isso que a gente tem, só essa informação, depois pode. Mas e depois? E aí? Né? Como que essa mulher que passou a vida inteira, e eu falo da mulher porque a sensação que eu tenho, e que provavelmente é real, né, é de que nós mulheres, principalmente mulheres cristãs, somos muito menos expostas a esse assunto do que os homens. Os homens eu acredito que são expostos de uma maneira muito ruim, né? Às vezes com conversas, às vezes pela pornografia, são iniciados nessa questão sexual por meio de pornografia, e definitivamente não é o padrão que Deus espera também, né? Mas de alguma maneira eles têm um contato, e eu acredito que as mulheres não têm. Em sua maioria elas têm muito menos contato do que os homens. E aí elas simplesmente se casam, elas, né, isso falando das mulheres cristãs em sua maioria, aquelas que decidiram se guardar para o casamento, e aí elas se casam e a única informação que elas têm é agora pode. E não necessariamente esse agora pode, essa chavinha do agora pode que você passou tantos anos na sua vida ouvindo, ela vira de maneira automática. Então essas mulheres muitas vezes sofrerão tristezas, algumas de acharem que não devem sentir prazer, porque não lhes foi ensinado que elas também deveriam sentir prazer no sexo, e aí parece que o sexo é meramente para satisfazer o homem, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Na verdade, a gente deixa o outro feliz, né? Então o seu parceiro tem que deixá-la feliz, e você tem que deixá-lo feliz, e lembrando que o propósito disso tudo não é só deixar o outro feliz, mas o sexo também é para a glória de Deus. O Senhor nos deu o sexo como um presente após o casamento. Ele nos deu órgãos que nos permitem sentir prazer. Se o objetivo do Senhor com o sexo fosse única e meramente a reprodução, Ele não nos teria dado órgãos que nos fizessem sentir prazer com o sexo. Isso mostra de maneira muito clara que uma das intenções de Deus para o sexo no casamento é sentir prazer, é se regozijar com o corpo do outro. E aí eu acredito que algumas mulheres casam sem ter esse
conhecimento de que elas devem, elas podem sentir prazer, que isso tem de ser também para elas, que não é só o homem que se sente beneficiado nesse momento que é tão íntimo, que é tão de comunhão entre os dois. Algumas delas se sentem às vezes como que prostituídas, parece que elas só estão ali para satisfazer o desejo do marido. E novamente eu acho que isso é uma falha de comunicação tremenda. E eu tô trazendo aqui, eu não tô falando de páginas específicas do livro, mas tô trazendo algumas das informações, alguns dos aspectos que a Larissa traz aqui de uma maneira tão nobre e vista de um ponto de vista tão bíblico, né? Eu recomendo muito a leitura. Mas voltando, porque eu fujo do assunto, né? Vocês veem que eu vou perdendo foco. Eu acredito que muitas das mulheres se sentem assim, às vezes prostituídas, às vezes pensando que elas só estão ali para satisfazer alguém e depois acabar. E isso é tão triste. Algumas mulheres sofrem disfunções sexuais. Eu não estou dizendo que os homens não sofram, tá? Não é esse o foco. Eu sei que existem muitas disfunções, alguns problemas que os homens passam também, mas é que o foco do livro é nas mulheres. O livro se chama Mulheres e Sexo por uma razão, né? Então eu tô focando aqui nessa parte. Mas então algumas mulheres sofrem disfunções, algumas mulheres sofrem vaginismo. Eu não sei se todas aqui estão familiarizadas com o conceito de vaginismo, mas é uma doença em que a mulher sente muita dor durante a relação sexual e tem vários fatores envolvidos e dentre eles existe também o fator criação, né? O fator que esse contexto que eu mencionei agora há pouco, o fato de que ao longo de toda a vida ela foi permeada com a ideia de que ela não podia, e aí quando ela casa, racionalmente ela sabe que ela pode, ela não tem mais aquela ideia de eu não posso mais, mas alguma coisa no inconsciente dela não permite que ela desfrute disso com o prazer que ela poderia ter. Então ela sente muita dor na penetração, né? E aí fica aqui já o alerta, mulheres, se vocês estão assistindo a esse vídeo, vocês passam por alguma coisa parecida, saibam que não é normal sentir dores na relação. Procurem um médico, procurem um especialista, alguém que vá fazer esse diagnóstico. Pode ser que seja vaginismo, pode ser que seja alguma outra doença, né? Mas Deus não nos criou para sermos tristes nessa área que foi um presente que Ele deu, né? Então, o meu intuito com esse vídeo aqui, já que eu não tenho tanta voz assim, eu tenho pouquíssimos seguidores, mas eu acredito piamente que o Senhor me trouxe aqui para falar sobre isso, porque é um assunto pouco difundido e eu, enquanto leitora deste livro, tenho sido tocada de muitas maneiras pelo Senhor a respeito dessas mentiras que nos contaram e que a Bíblia nos liberta, das quais a Bíblia nos liberta. E eu queria muito trazer algumas dessas ideias, algumas dessas informações aqui para esse vídeo. Como vocês podem ver, eu não estou fazendo uma resenha crítica, eu não estou fazendo um resumo do livro. Eu estou trazendo alguns tópicos que me parecem muito importantes. Esse vídeo não tem roteiro, então eu só estou me lembrando aqui de um ponto ou outro que a autora vai discutindo no decorrer da obra e que para mim foram muito importantes e que eu gostaria de trazer para vocês, né? Mas eu gostaria de trazer esse alerta, gostaria de trazer a sugestão do livro da Larissa, Mulheres e Sexo, e gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Sobre essas mentiras, porque a sensação que nos passam parece ao longo de toda a vida, e quando eu digo nos passam, eu não estou sendo genérica, eu não quero generalizar. Eu sei que existem muitas pessoas que tentam trazer isso de uma maneira mais clara, mais elucidativa, mas eu sei que há muitas figuras, líderes que têm dificuldade mesmo de falar sobre isso, porque de fato não é um assunto comumente divulgado, falado, debatido, né, e causa esse constrangimento, essa espécie de vergonha entre as pessoas, mas parece que nos passam ao longo de muitos anos a ideia de que o sexo é algo ruim, de que é algo sujo, de que é algo que Deus reprova. E eu acredito que seja muito por essa mentalidade intrínseca a nós cristãos de que isso não pode ser feito antes do casamento, de fato, mas parece que isso perdura. Então aquela ideia de que isso é sujo, isso é ruim, parece que permeia inclusive o casamento. E uma coisa que ela fala no livro que para mim foi profunda é a ideia de que as pessoas estão tirando o sexo de dentro do casamento, levando ele para o namoro, o que não era algo pretendido pelo Senhor, não é essa a intenção de Deus para nós.
Então isso se constitui como um pecado, né? Então quando você leva isso para o namoro, não é o que Deus espera. E por favor, com esse vídeo, a minha intenção não é atacar ninguém, não é julgar você. Saiba que para todo aquele que se arrepende, existe fé, renovação de vida, perdão, graça e misericórdia em Cristo Jesus. E esse não é o foco do vídeo, não é fazer ninguém se sentir mal, né? Mas é mostrar que há um Redentor, que há uma verdade bíblica que te liberta e que independentemente do contexto que você esteja vivendo, você pode se libertar disso. Seja de doença, seja de uma vida de pecado, o Senhor nos tira dessa vida, o Senhor nos redime, o Senhor nos dá graça e perdão pelo seu sangue. E glória a Deus por isso, porque nós nunca conseguiríamos por nós mesmos cumprir aquilo que Ele espera de nós, porque nós somos seres imperfeitos, falhos e pecadores. Mas nós temos um Deus que é forte, que é poderoso para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. E aí, voltando à temática, ela fala que parece que o sexo tem sido levado para o namoro de uma maneira diabólica e tem sido tirado do casamento também de uma maneira diabólica. Então o casamento, que era aquele lugar onde era para ser realizado, onde era para se regozijar com esse presente do Senhor, parece que está sendo tirado. Porque se vocês param para pensar, uma grande parte da reclamação das pessoas casadas e das piadas que permeiam as rodas é de que as pessoas casadas não fazem sexo, né? Então toda vez que alguém fala, eu vou casar, agora a gente vai poder fazer sexo, e aí fica eu conto ou você conta, do tipo, quando você casar, acabou, né? Vai passar a vontade. E isso, o que é isso também, se não uma armadilha do Satanás, né? Trazer para antes do que é intencionado pelo Senhor algo que não deveria acontecer e tirar desse ambiente em que era para acontecer, em que é um mandamento do Senhor que aconteça. O Senhor nos adverte de que isso deve acontecer dentro do casamento. Inclusive, a palavra do Senhor diz para que nós não nos abstenhamos do sexo por muito tempo, para que nós não sejamos tentados, né? Que se você decidir se abster aí por um tempo pela oração, para orar, faça isso, mas por um período curto, não alongue demais esse tempo para que você não seja tentado por Satanás. Então a Bíblia deixa muito claro que isso é algo que deve acontecer dentro do casamento. Então o sexo que ocorre antes do casamento, ele é um pecado. E o sexo que não ocorre dentro do casamento, ele também é um pecado. Não ter sexo dentro da sua relação matrimonial também é um pecado segundo a palavra de Deus. Então não é simplesmente, eu não fiz antes, mas agora a gente também não faz, não tem vontade. Não é assim que funciona. O sexo não é a parte mais importante do casamento, como se só ele existisse, mas ele é uma das partes muito importantes do casamento, de modo que sem ele vocês são apenas colegas de quarto e, sei lá, vivem na mesma casa dividindo as contas por aí. E eu queria muito falar sobre esse livro que tem falado muito ao meu coração. Eu acho que cada vez mais a gente tem que tentar trazer esse assunto. Eu espero do fundo do meu coração, eu oro para que nós, mulheres, tenhamos irmãs em Cristo, em que nós possamos compartilhar as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças em relação a isso. Pessoas maduras na fé que nos auxiliem e nos ajudem de acordo e à luz da palavra de Deus. E eu espero sinceramente que você tenha alguém assim com quem você possa contar. E eu te lembro nesse momento de que essa pessoa precisa ser alguém que vai te guiar à luz da palavra de Deus. Que você não pode ou não deve abrir todas essas suas vivências ou essas suas mazelas para alguém que não vai compartilhar da sua fé e vai dizer que se você não está feliz com esse parceiro é só arrumar outro. Porque não é isso o que Deus quer para nós, não é essa a intenção do Senhor para a nossa vida em relação ao nosso matrimônio, que é uma aliança feita perante os homens, perante a lei e sobretudo pelo Senhor. Então não é algo que pode ser desfeito simplesmente porque o sexo não está encaixando, né? Alguma coisa precisa ser revista, você precisa analisar isso à luz da palavra de Deus, você precisa procurar uma especialidade médica caso algo de mais sensível ou de maior gravidade esteja acontecendo. E eu pretendo trazer esse assunto aqui mais vezes. Eu não sou uma pessoa tímida para falar sobre o tema, mas eu acredito que exija muita cautela, né? Porque a gente está falando de coisas que são reveladas a partir da palavra de Deus e também de coisas que
claro, né, exigem e falam muito sobre a intimidade das pessoas, então eu não estou dizendo que o sexo tem que ser falado e rasgado abertamente todos os dias, vamos falar sobre sexo o tempo todo, não. A intimidade, a privacidade do casal, ela deve ser respeitada, mas é interessante e é saudável que nós possamos falar sobre isso. A Bíblia tem um livro que, interpretado da maneira como deve ser, que é Cantares, Cânticos dos Cânticos, ele traz o assunto sexo, o assunto marido e mulher vivendo sua união conjugal de maneira muito explícita. E ali nós temos a vontade do Senhor para nós, a vontade de que nós nos deleitemos em nosso parceiro, a vontade de que isso seja feito dentro do casamento e a vontade explícita do Senhor de que nós desfrutemos deste presente, porque é um presente de Deus. E se nesse momento não está sendo um presente para você, se nesse momento está sendo doloroso, se nesse momento está sendo um caminho tortuoso, procure alguém na fé, alguém maduro que possa te ajudar. Procure o seu líder, procure o pastor da igreja, procure também um médico, caso isso não seja emocional, ou se for emocional, procure também um psicólogo que te auxilie em relação a essa questão. Mas lembre-se sempre que nós fomos presenteados pelo Senhor com essa dádiva que é o sexo dentro do casamento, o leito sem mácula, que é a ideia de que nós podemos sentir prazer com o nosso parceiro. E eu gostaria que essa fosse uma verdade na vida de todas as mulheres. E eu fico pensando nos tempos passados, se ainda hoje, em pleno século XXI, em que tudo é debatido de uma maneira tão frívola às vezes, né, fora da igreja, e que todos os assuntos mais banais e mais esdrúxulos e mais explícitos estão sendo debatidos aos montes, se hoje que nós vivemos isso ainda existe um tabu sobre sexo e ainda existem mulheres que não acreditam que podem se sentir amadas, desejadas e viverem felizes e terem orgasmos dentro do casamento, se ainda hoje a gente tem mulheres que não sabem disso, eu fico pensando no passado, o tanto de mulheres que sofreram com essa situação, tanto de mulheres que não viveram essa alegria que o Senhor deu por falta de informação, por uma criação altamente repressiva que não mostrou a elas essa possibilidade de alegria que o sexo dentro do casamento traz. E eu queria muito falar sobre isso. Eu me sinto há algum tempo no dever de falar sobre isso. E eu não gostaria mais que nenhuma das pessoas que me rodeiam, que nenhuma das meninas que me cercam, que vai casar, se casassem sem ter pelo menos uma roda de conversa sobre isso com mulheres cristãs, sábias e maduras, que pudessem instruí-las nesse caminho, instruí-las nesse assunto, para que elas se casem com muito mais informação do que nós temos casado hoje nos tempos passados, né? Então eu gostaria de trazer esse assunto. Eu tenho mais algumas coisas, talvez eu possa fazer depois uma resenha sobre o livro, sobre todos os tópicos que ela traz, de maneira geral, capítulo por capítulo, sobre o que ela tematiza. Mas, num primeiro momento, era sobre isso que eu queria falar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha abençoado a vida de alguém, espero que ele tenha servido para pelo menos uma pessoa, porque era esse o meu intuito. Eu sinto que quando o Senhor me chama para falar sobre algo, é porque existe alguém que precisa ouvir, e eu quero ser esse canal de comunicação, já que eu gosto tanto de me comunicar, já que o meu objeto de estudo, de trabalho é a linguagem, eu quero que o Senhor me use para isso. Então eu espero em Deus que você tenha sido ajudada ou que você possa enviar esse vídeo para alguém que seja auxiliado por isso. Eu estou aqui, posso conversar com vocês nos comentários, comentem aqui as opiniões de vocês, comentem se vocês já leram esse livro, se vocês já leram outros livros que tematizam o assunto e que também são bons. Eu espero essa nossa troca de vivência aqui. E é isso, um beijo enorme, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!